Olá, tudo bom? Existe uma substância que o nosso próprio corpo produz que pode ajudar a combater a resistência à insulina e a gordura no fígado. Hoje eu vou te falar que substância é essa, como você pode aumentar a sua produção dessa substância ou até mesmo suplementar. Você vai adorar, fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você já teve algum tipo de problema de resistência à insulina, pré-diabetes, diabetes tipo 2, gordura no fígado, na esteatose hepática, problemas no fígado. Eu vou adorar ver o seu comentário para eu poder te ajudar mais. Me escreve aí quais são os problemas que você tem ou teve, para eu fazer mais vídeos assim para você. Se você puder, já vai deixando sua curtida no vídeo, porque essa é a sua forma de me retribuir todo o estudo, toda a dedicação que eu tenho aqui no canal. E se você conhece alguém que vai se beneficiar, né, que tem essas condições de saúde, precisa de mais informações de como melhorar de forma natural, compartilha esse vídeo, vamos ampliar nossa corrente também. Essa substância que o nosso próprio corpo produz, que pode ajudar nessas questões tão importantes de gordura no fígado, resistência à insulina, pré-diabetes e diabetes tipo 2, é a glutationa. Ela é uma molécula formada por 3 aminoácidos, o glutamato, a caseína e a glicina. Mas esses negócios de nome difícil não importa, né? O que importa é a função dela. Ela funciona como um sistema de proteção dentro das nossas células, principalmente a célula do fígado. E que talvez, né, toda vez que o nosso corpo produz energia, ou metaboliza energia, ou processa álcool, medicamento, ou até mesmo toxina, ele vai gerar resíduos. A gente sabe disso, né? O fígado é o órgão que mais tem essa função de limpar, né? O nosso organismo, ele é como se fosse o nosso próprio órgão autolimpante. Esses resíduos que o próprio fígado produz para neutralizar coisas ruins do nosso corpo são chamados de radicais livres e, infelizmente, eles podem se acumular no nosso organismo. Quando os radicais livres estão em grande quantidade, eles podem danificar células, porque eles são nada mais, nada menos do que estruturas instáveis. Eles têm um radical, né, que está livre ali, procurando se ligar a alguma outra célula, alguma estrutura, e vai, quando se liga essa estrutura, danificar essa célula ou essa estrutura. E então, quando a gente fala de neutralizar o radical livre, a gente fala, na verdade, de um tipo de substância que pode entrar neutralizando esse radical, se doando, né, de forma sacrificando. E aí que a glutationa entra, porque ela faz justamente isso, né? Ela tem essa capacidade de se ligar a essa molécula instável, que é o radical livre, que causaria danos no nosso organismo. Dessa forma, o radical deixa de ser uma estrutura instável, para de atacar outras estruturas, e essa reação em cadeia que prejudica o nosso organismo é interrompida. A gente sabe que o nosso corpo é muito sábio e ele tem estratégias para manter a gente bem, vive funcionando, né, da melhor forma possível. Então, sim, a glutationa, ela tem essa questão de se sacrificar, como eu falei para você, ela se doa para conseguir melhorar esse sistema, e o nosso corpo tem uma enzima que ajuda a regenerar ela na forma ativa. Então é como se fosse um ciclo em que a gente usa a glutationa, o corpo recicla ela, limpa ela e ela é usada de novo. Então, o problema não é quando a gente tem os radicais livres, o problema é quando esse sistema de defesa do nosso corpo não consegue dar conta porque você está produzindo radicais livres demais. Esse sistema de regeneração não dá conta de tanto radical livre que você tem no seu corpo. E é isso que muitas vezes acontece quando você tem fígado gorduroso e resistência à insulina. Então, vamos falar mais sobre isso. Se você está gostando do vídeo, quer ajuda, né, nessa questão de controlar o açúcar do sangue, diminuir a inflamação ou até mesmo emagrecer, lembra que eu tenho 3 desafios para cada uma dessas coisas. Os meus desafios são fáceis, eles têm 10 dias e em cada dia você recebe um mini desafio diário para te manter aí estimulado para seguir nesses 10 dias. Todo mundo tá adorando e eu vou te deixar o link aqui embaixo se você se interessar. Vem participar comigo também. O que acontece é que o fígado, quando ele tá gorduroso, quando ele acumula mais gordura do que deveria, essa esteatose começa principalmente por excesso de caloria, excesso de carboidrato refinado, glicose, pão branco, macarrão branco, picos de insulina e essa resistência à insulina que acontece. Então isso acaba fazendo com que o fígado acumule gordura dentro dessas células dele, dos hepatócitos. Então até aqui nada a ver com a glutationa, a gente sabe que o problema vem depois quando começa a existir o que a gente chama de lipotoxicidade, ou seja, aquela gordura não fica parada ali. Ela sofre oxidação e ela gera radicais livres e isso aumenta muito o estresse oxidativo dentro do fígado. Então a glutationa entraria num sistema aí que neutralizaria esses radicais livres, como eu te expliquei,
protege a membrana celular e protege a mitocôndria, ou seja, ela freia esse dano que está acontecendo de acordo com o acúmulo de gordura que acontece dentro do nosso fígado. Para você entender um pouquinho melhor como a glutationa é importante para o fígado, para a resistência à insulina, vou te explicar o que pode acontecer quando a gente está com ela baixa no nosso organismo. O nosso fígado pode perder a capacidade de se proteger e aí acontece várias coisas. Primeiro, mais dano às mitocôndrias. A mitocôndria começa a funcionar pior, então a gente produz menos energia, queima menos gordura e o resultado é mais acúmulo ainda de gordura no fígado. Esse é um ponto. Segundo, mais inflamação, porque os radicais ativam citocinas pró-inflamatórias no nosso corpo e isso transforma o fígado que estava gordo, normal, lá paradão, num fígado gordo inflamado, que pode causar uma esteatohepatite, que é uma complicação dessa gordura no fígado. Terceiro, a gente pode ter uma maior peroxidação lipídica, que a gordura acumulada começa a se degradar, virando compostos tóxicos e danificando ainda mais as células. Então, tem um resumão aí pra gente entender. Tem a gordura acumulada, né, no acúmulo dessa gordura no fígado, que aumenta os radicais livres. Isso você já entendeu. Aí a glutationa tenta proteger. Não consegue, porque tem muito radical livre ali para ela dar conta. Então ela se esgota, perde a proteção, gera mais dano, mais inflamação, mais gordura, ou seja, é um ciclo vicioso. A gente não sabe nem o que começou primeiro, o ovo ou a galinha. Então não é que a baixa glutationa vai causar o fígado gorduroso, mas quando ela tá baixa, ela facilita a progressão dessa acúmulo de gordura no fígado e, claro, né, que a piora desse problema. É bom a gente entender o que consome mais glutationa na prática pra gente tentar controlar isso também, né, e poupar a nossa glutationa que a gente já produz. Então, na prática, o excesso de gordura no fígado, porque com mais gordura, mais oxidação, vai ter mais demanda pela sua glutationa. Esse é o ponto 1. Segundo é o álcool. Então, o metabolismo do álcool consome muita glutationa diariamente. Então, se você quer poupar sua glutationa, diminuir a ingestão de álcool é fundamental, principalmente se você já tem alguma questão relacionada a fígado. Terceiro é que é uma inflamação crônica de baixo grau, porque ela aumenta por si só a produção de radicais livres no nosso organismo. Quarto, e muitas vezes as pessoas não se ligam nisso, é a privação de sono. O corpo perde eficiência na regeneração antioxidante natural dele, né? Perde essa função otimizada. Então, dormir bem é fundamental. E o quinto, o excesso calórico constante. Isso sobrecarrega muito o seu fígado e consome mais glutationa também. Então, tenta regular isso para poupar a sua glutationa. Agora, vamos falar de como tentar produzir mais glutationa no nosso organismo, porque aqui é que é a parte prática, né, que a gente tem que falar. O corpo produz glutationa, sim, mas ele precisa das matérias-primas para você conseguir otimizar isso. Então, a primeira coisa é a cisteína, que é um ponto limitante esse aminoácido. Se a gente não tem quantidade suficiente, a produção pode cair. A glicina, que também é importante para a estrutura da molécula, e o selênio, que é necessário para essa enzima que reutiliza a glutationa no nosso organismo. Então, fontes de proteína, né, basicamente, ovo, carne, whey protein, podem ser boas fontes para você acrescentar no dia a dia e sempre de forma picotada ao longo do dia, né, sem almoço e jantar, não. Café da manhã, lanche da tarde, se você faz, tem que ter um pouquinho de proteína boa ao longo do seu dia, o dia inteiro, para ajudar na sua produção de glutationa. Segundo, alimentos ricos em enxofre vão ajudar também, como brócolis, couve-flor, repolho. Eles ativam vias que estimulam a produção de enzimas antioxidantes naturais no nosso organismo. Então, esse é um ponto muito importante. Alimentos naturalmente ricos em selênio, como a castanha do Pará, por exemplo, uma excelente fonte, que pode te ajudar nessa questão da reconversão da glutationa na forma mais ativa dela. O exercício físico, principalmente o exercício aeróbico, melhora a função mitocondrial e diminui a produção de radicais livres e diminui essa necessidade de defesa do nosso corpo. Mais uma vez é importante o sono, né? Já falei que quando ele tá ruim é um fator de risco, então melhorar o seu corpo, porque durante o sono a gente tem um reequilíbrio desse sistema antioxidante e a redução da inflamação. Reduzir o consumo de álcool é fundamental. Então, quanto menos álcool você consome, menos você consome da glutationa para compensar isso e tem mais proteção para o seu fígado. Além do que a gente sabe que o álcool ele é prejudicial, né? Ele é tóxico para o fígado por si só. E o controle do peso da gordura visceral, porque é o mais importante de todos, né? Quando a gente tem muito acúmulo aqui nessa região visceral central abdominal, o risco de ter acúmulo de gordura hepática é muito grande, então controlar a gordura abdominal é fundamental. Agora a suplementação, né? Porque você deve estar se pensando, se a glutationa é tão importante assim, de repente vale mais a pena eu tomar um suplemento de glutationa do que cuidar tanto da alimentação, sono, álcool, assim, né?
Será que vale mais a pena comprar um suplemento e tomar? Não é assim. Na teoria seria bom, mas na prática não é assim que funciona. Primeiro porque o nosso corpo tem um problema na absorção dessa molécula. A glutationa é uma molécula grandona e quando a gente ingere ela pela boca, ela passa pelo sistema digestivo e tem que ser quebrada antes de ser absorvida. Então, durante muito tempo a gente acreditou que a glutationa oral não conseguia ser otimizada, né, em termos de suplementação. Claro que hoje em dia existe a glutationa lipossomal, que pode ser uma melhor absorção, mas mesmo assim a resposta varia muito de pessoa para pessoa e não é uma solução 100% garantida. Tomou, teve resultado. Então, melhor não contar com isso. O que o corpo prefere, na verdade, é não receber a glutationa pronta, e sim o precursor dela. O corpo foi feito para produzir glutationa dentro dele. E se isso não acontece por acaso, né? Porque, como eu te falei, precisa das matérias-primas, da cisteína, da glicina e do glutamato. Então, se falta isso, acaba sendo mais limitante, prejudica, então por isso que eu falei tanto dos alimentos para você. Agora, o que pode funcionar para muitas pessoas é o precursor certo, que é a N-acetilcisteína, que é o NAC, que eu já fiz até alguns vídeos falando mais sobre ele, que é uma estratégia cada vez mais sendo suportada, né, apoiada pela base científica, e esse composto ele não é a glutationa, mas ele fornece justamente o que falta para o corpo produzir, que é a cisteína, né, a N-acetilcisteína. Então pensa assim, se a glutationa fosse uma receita, o NAC era um dos ingredientes principais para o corpo produzir, né? Porque ele tem a cisteína. Então pode ser que seja uma boa para você, né, aumentar a sua conversão, a sua produção de glutationa no seu organismo. E os estudos falam cada vez mais que doses em torno de 600 miligramas por dia do NAC, da N-acetilcisteína, ajudam a aumentar os níveis de glutationa e melhoram marcadores inflamatórios, como a própria glicemia, e diminuir a inflamação. Isso não vai substituir tudo que eu te falei, né, de alimentação, estilo de vida, álcool, porque se o fígado continua sobrecarregado com tudo isso, não adianta você tomar o NAC. Lembra sempre que ele não é um passe livre para você ter uma vida desequilibrada e desregrada, mas ele pode ser um adendo, né, uma coisa a mais que pode te ajudar nessa conversão para você formar melhor a sua glutationa no seu organismo. Quando então que essa suplementação com a N-acetilcisteína pode fazer efeito para você com o NAC? Provavelmente se você é uma pessoa que sofre com mais estresse oxidativo, ou seja, você tem alguma doença metabólica já pré-existente, já é uma pessoa mais idosa, que já tem essa questão dos antioxidantes estarem mais difíceis de lidar com tantos radicais livres, ou uma pessoa que tem mais exposição a toxinas, dependendo do tipo de trabalho que você faz, por exemplo. Mas lembra sempre que ele é um complemento e não é base. A base tem que ser o seu estilo de vida e a sua alimentação. Se você tá na dúvida se você deve ou não usar o NAC, né, N-acetilcisteína, quanto usar, eu tenho um problema X, YZ, posso usar, quanto usar, fala sempre com um profissional que te conhece pessoalmente, seu caso específico, aí na sua cidade, seu médico, seu nutricionista, para te orientar de forma pessoal, tá bom? Lembra que esse vídeo aqui é para te ajudar a entender melhor como isso funciona de uma forma meramente ilustrativa, né, para você entender de uma forma mais ampla sobre isso e conversar com o seu profissional aí na sua cidade. Lembra então de deixar sua curtida no vídeo se você gostou, se você quer que eu traga mais ideias assim para te ajudar a diminuir essa questão de controlar melhor, na verdade, a gordura do fígado, essa resistência à insulina. Se você gosta desse assunto, curte o vídeo que eu vou entender que você gostou, compartilha porque você sabe que vai gostar e me diz aí se você já utilizou o NAC, não utilizou, eu vou adorar ver o seu comentário. Até a próxima, tchau, tchau!